uma fonte da Receita Municipal que afeta o orçamento de muitas famílias, mas tem uma grande importância no cenário coletivo. O IPTU de 2023 alcançou um total de 813.806 imóveis em Fortaleza, inclusive o de Tiago. Pouco mais de R$ 3.200 foi o valor pago por ele, referente a uma casa no bairro Edson Queiroz. Para não onerar tanto esse início de ano, que vem tudo, né, IPVA, IPTU, aí vem colégio de criança, vem tudo, né? Então, realmente, a gente faz o pagamento parcelado em 12 vezes, dividido em 12 parcelas, que é a facilidade que a prefeitura nos dá, né, concede, é média de R$ 271 mensais. O que muitas vezes fica esquecido é que esse e outros impostos voltam para a população em forma de obras e serviços. Sabrina não paga IPTU, pois é isenta, mas é beneficiada pela arrecadação. A dona de casa utiliza o Sistema Único de Saúde e os 2 filhos estudam em escola pública. Ajuda milhares de crianças, porque como a gente que é mãe, dona de casa, você sabe que na creche são 5 refeições. É muito importante porque nem toda criança tem essas refeições que tem aqui na instituição em casa. Eu acho muito importante. E são alimentações saudáveis, frutas, as alimentações têm legumes, verduras, e em casa às vezes não tem. O destino da arrecadação tributária e de outras receitas municipais é detalhado na Lei Orçamentária Anual, disponível no portal da Transparência da Prefeitura de Fortaleza. A planilha define a quantia que deve ser gasta ao longo de 12 meses em cada área da gestão. A educação, por exemplo, teve um orçamento total de R$ 2.573.200.000. Parte desse recurso destinado à educação vem parar aqui na Serrinha, mais especificamente no Instituto Irmã Juliana Galli, uma organização sem fins lucrativos que a gente vai conhecer agora. A instituição realiza diversos trabalhos na comunidade Vila Garibaldi e 2 deles em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, acolhendo 132 crianças em sistema de creche. A gente atende 242 crianças, 132 em convênio com a Prefeitura e 110 é a instituição que mantém 100%. Né? E sem essa verba da Prefeitura, a gente não teria condição de atender todas essas crianças aqui da comunidade. Então, uma parceria muito boa, né, que a gente espera que continue e que é um exemplo, né, que essa parceria público-privada pode existir, pode funcionar e pode ser importante para as crianças que aqui são atendidas. A entidade virou parceira da Prefeitura em 2012. E atualmente recebe mais de R$ 800 mil por ano para manter 2 creches que ofertam infantil 1, 2 e 3. O repasse é assegurado por um termo de colaboração e realizado a cada 4 meses. Como o dinheiro é público, é necessário confirmar a utilização com a prestação de contas. A gente entra com instrumentais como a prestação de contas, plano de trabalho, relatório de execução do exercício. Então, são passos que a gente executa e prova, né, para os devidos fins e para os devidos órgãos dentro da prefeitura de como esse recurso ele foi aplicado. Né? Então, acho que para a gente financeiramente no Instituto, o principal desses instrumentos é a prestação de contas. Né? Um documento que a gente faz quadrimestralmente, de acordo com os recursos que a gente recebe da Prefeitura, e presta contas em documentos gerais de extratos bancários, analíticos, balancetes. Então, são documentos que são gerados aqui na instituição e que são enviados para a Prefeitura. O balancete é analisado pela Corregedoria Geral do Município, órgão responsável por realizar o controle interno da gestão, atuando na defesa do patrimônio público.
tanto do ponto de vista onde nós temos normas e legislações, onde a gente tem que exercer atividades de auditoria, atividades de acompanhamento e reportar para os órgãos de controle externo, quanto os órgãos nos cobram relatórios periódicos em termos de atividades, para que eles possam estarem acompanhando o que a gente está fazendo e quais são as fragilidades a serem trabalhadas. Como Instituto, nós focamos muito nessa preparação e na necessidade de fazermos essas prestações de conta. E aí, em parceria com a Prefeitura, entra o adicional, que são algumas formações que acontecem durante o ano, né, algumas vezes com algumas temáticas diferentes, mas que englobam também esses assuntos de prestação de contas. Então, como utilizar o Mirosk dentro da prestação de contas, como aplicar o plano de trabalho dentro da prestação de contas. Então, essas formações em parceria com a Prefeitura também colaboram muito para que a gente exerça, né, um trabalho transparente. Enquanto a Prefeitura fiscaliza as entidades parceiras, a Câmara Municipal e o Tribunal de Contas do Estado examinam os gastos da gestão. O controle é obrigatório para atestar que o dinheiro público está sendo empregado com isonomia e transparência. Existe duas áreas importantes. É uma área de fiscalização, uma área de contas de gestão, que todo cidadão, que seja político ou não, mas se ele pegar dinheiro público, ele tem que prestar conta do que ele fez com aquele dinheiro, como ele usou. E a legislação, para se usar isso, também é muito amarrada. Então, o tribunal tem um viés de fiscalizar em cima das leis, se aquilo foi feito corretamente, como também tem uma área mais nobre, que é a área que impacta diretamente a população, que são a avaliação das políticas públicas. O monitoramento do TCE ultrapassa a questão orçamentária. Para atuar na melhoria de políticas públicas do país, o órgão realiza outros tipos de auditorias, como a operacional, que vai a campo verificar a eficiência do trabalho realizado com dinheiro público. Este ano, o TCE Ceará percorreu 6 cidades do interior, analisando o cumprimento das metas dos planos de educação. O tribunal ele conta com um instrumento bastante eficaz, né, que auxilia a avaliação de políticas públicas, que é a auditoria operacional. A auditoria operacional ela está na Constituição Federal e busca essencialmente verificar a eficiência, a eficácia, a efetividade, economicidade de políticas, programas e ações governamentais. Então, toda e qualquer política, programa ou ação governamental, ela pode ser alvo de uma auditoria operacional pelo Tribunal de Contas. Nossos servidores vão em campo ver, na realidade, né, como aquele dinheiro foi empregado e conversa com a comunidade, conversa com as pessoas para ver se realmente aquilo ali foi efetivo. E se tiver alguma situação que mereça ser corrigida, que mereça ter algum outro caminho, aí o tribunal vem com suas determinações, suas recomendações. Geralmente a gente pede um plano de ação para que possa corrigir, né, esse uso da verba pública e, posteriormente, a gente monitora para verificar se aquele plano de ação foi realmente realizado e se ele foi efetivo, se ele está trazendo realmente resultados para a população. Outro braço importante no aperfeiçoamento da utilização dos recursos públicos é o Instituto Rui Barbosa, uma associação civil que contribui no desenvolvimento das atividades dos tribunais de contas de todo o país. Entre outras atribuições, o IRB fomenta estudos, pesquisas e debates sobre os principais temas que envolvem a sociedade, como meio ambiente, saúde e educação. Rodrigo Coelho é presidente do Comitê de Educação do Instituto e explica como a entidade ajuda a melhorar a oferta e a qualidade dos serviços de educação no país. Neste ano de 2023, nós estamos em fase de planejamento de uma fiscalização que fala diretamente da primeira infância. É uma fiscalização que visa articular as necessidades e as condições de ofertas da educação para a contribuição da primeira infância.
nós estamos em fase, porque essa foi a fiscalização eleita pelos técnicos dos tribunais de contas do Brasil para ser realizado o seu planejamento. E nós estamos nessa fase do planejamento, qual será o aspecto da ação. Eu falei fiscalização, mas ela pode ser um levantamento, ela pode ser uma outra característica. Os técnicos estão juntos, em grupo de trabalho, avaliando qual a melhor estratégia para que nós tenhamos as informações necessárias para dar base aos tribunais de contas, com vistas a atuar no sentido da obtenção dos melhores resultados da política pública de educação, na questão relativa à primeira infância. Todo esse trabalho em conjunto transforma vidas. Um bom exemplo é a supervisora financeira da escola que visitamos. Aos 26 anos, Evilane tem orgulho de dizer que foi aluna da instituição onde trabalha hoje. Uma prova de que quando o recurso público é bem utilizado, gera resultados positivos. Eu cresci como sendo um objeto de investimento desses recursos, né? Então, cresci aqui dentro da instituição, então ver esses recursos aplicados e poder mostrar para a comunidade que nós estamos utilizando esses recursos e que nós estamos empregando eles de forma verídica, de forma transparente, né, de forma fidedigna até. Então, é muito importante para mim, de forma pessoal também, não só como parte da instituição, mas como sendo uma pessoa que recebeu esse amparo, recebeu esses serviços. É muito importante para que a gente possa dar continuidade e ver a comunidade crescer, né, dentro dessa realidade difícil. Quanto melhor a gente emprega esses recursos, a gente presta conta desses recursos com o auxílio da prefeitura e consegue ter acesso a mais recursos para continuar as atividades, são mais vidas transformadas.